Fala pessoal, aqui é o professor Carlos, professor Cadu, Colégio Marista Santa Maria. Vamos bater um papo a respeito de algumas possibilidades para o teu simulado do terceiro ano. Então, vamos lá, olha só, Era Vargas. Galo velho, Era Vargas, tu sabe muito bem que é um assunto importante para qualquer prova que tenha história do Brasil, certo? Tu vai para uma prova que está lá nos seus conteúdos, Era Vargas, e tu não conhece ela, tu está pedindo para perder uma questão. Então, olha só. Com relação a Era Vargas, algumas características bem amplas, bem gerais. Populismo, obviamente, por incrível que pareça, muitas questões de prova, os caras só te perguntaram se Vargas era populista ou não. Sim, sempre, não importa o que digam, Vargas era populista. Temos também um nacionalismo, que é uma característica bastante marcante de Vargas, um nacionalismo econômico, vale a pena sempre pensar. Temos a questão do paternalismo, o pai dos pobres, certo? Que está ligado, então, óbvio, a essa própria ideia de populismo de Vargas, aonde nós temos algumas pequenas concessões para os trabalhadores. Agora, uma das características que eu particularmente acho mais legais a respeito de Vargas é a sua ambiguidade. O que Vargas proporcionou, por exemplo, com as leis trabalhistas? Vargas, ele proporcionou uma segurança para os trabalhadores ou regras para a exploração. Percebe então essa ambiguidade que é possível se ter dentro desse momento histórico. Pois bem, esse momento histórico de 1930 até 45, ele está dividido em três momentos. Nós temos o governo provisório, o governo constitucional e, por fim, o Estado Novo. O governo provisório, ele vai de 1930 até 34, aonde Vargas é um líder revolucionário e nos primeiros momentos já fecha o Congresso e coloca interventores nos estados. O que Vargas deseja com isso? Ele deseja, por exemplo, liquidar ou pelo menos minimizar o poder dos coronéis ligados às oligarquias de café. É isso que ele quer. Fecha o Congresso, coloca interventores nos estados, até porque essas pessoas haviam sido eleitas por conta lá da sua política dos governadores, do coronelismo, por exemplo. Dentro desse nosso governo provisório, tu tem um momento bastante sério em 1932, que foi a Revolução Constitucionalista. Tu pode encarar essa Revolução Constitucionalista como sendo uma espécie de um movimento reacionário por parte das oligarquias de São Paulo que desejam retornar ao poder. Então, olha só para o nome, Revolução Constitucionalista. Nós temos uma exigência por parte desse movimento de uma Constituição. Eles querem que Vargas lance uma Constituição. Por quê? Toda e qualquer Constituição tem no seu corpo regras eleitorais. E a ideia é usar essas regras eleitorais para voltar ao poder. São Paulo foi derrotado no campo de batalha, mas mesmo assim se considerou vitorioso, porque Vargas promete uma Constituição, que é a Constituição de 1934. Essa Constituição, apesar de ela ter uma curta duração, ela vai até 37, ela deixou ali algumas marcas bastante significativas. É a primeira Constituição brasileira que estabelece ali leis trabalhistas, que coloca leis trabalhistas no seu texto. Também é a primeira que coloca voto secreto e voto feminino. Então, apesar de ter uma curta duração, é uma Constituição que com certeza marcou essa história. Tem uma Constituição, então não tem mais um porquê continuar no governo provisório. Partimos para um governo constitucional, que vai de 34 até 37. Nós temos aqui basicamente duas situações para cuidar. Dentro desse governo constitucional, você percebe no Brasil uma polarização ideológica. Polarização ideológica. Você tem um grupo de extremo direita e um grupo de esquerda. Num grupo de extremo direita, nós temos ali, por exemplo, o integralismo, que são nada mais nada menos que ideias nazifascistas adaptadas a um contexto brasileiro. Aquele movimento Plínio Salgado. Já no grupo de esquerda, no canto esquerdo, nós vamos ter lá o aliancismo, que na realidade são diversas tendências. A principal era a comunista. Tem ali como presidente de honra o Luiz Carlos Prestes. Pois bem, dentro desse governo constitucional, Vargas coloca o aliancismo na ilegalidade, o que gera um movimento de militares ligados ao aliancismo, que ficou conhecido como Intentona Comunista, lá em 1935. Intentona Comunista, um golpe fracassado que ficou restrito ao interior de quartéis. Mas esta Intentona Comunista serviu para uma coisa: tornar Vargas cada vez mais autoritário.
E esse autoritarismo, ele se faz presente, é claro, aqui no Estado Novo, aonde nós temos esse novo momento de Vargas, de 37 até 45, a ditadura civil de Vargas. Essa ditadura civil institucionalizada por meio de uma Constituição, a Constituição de 1937, aquela que recebeu o apelido de polaca, tem uma forte inspiração fascista. Uma forte inspiração fascista. Muito cuidado, porque aqui, eu não posso dizer que Vargas era um político fascista. Não, Vargas é um político populista, mas que dentro desse momento está inspirado no fascismo, certo? Pois bem, dentro desse nosso Estado Novo, tu tem aqui, a criação de alguns órgãos. A criação do DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, União Nacional dos Estudantes e também uma polícia especial. São órgãos que Vargas cria para fortalecer a sua imagem, fortalecer a sua figura, a sua pessoa no poder, tá? Esse Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, fiscais de Vargas, que fiscalizavam, por exemplo, os governos estaduais. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão responsável pela censura, um órgão responsável também, é claro, por propagandear o regime de Vargas. E aqui nós temos, por exemplo, a criação da Hora do Brasil, a Voz do Brasil, em Brasília, 19 horas, certo? Um programa que serve exatamente para isso, para propagandear o governo. Temos a União Nacional dos Estudantes, um órgão criado com o objetivo de controlar os estudantes. Até uma comparação bem interessante, né? Que acho que é legal a gente fazer, que a UNE foi criada com o objetivo de controle, mas nos anos 60 ela se rompe dessas amarras e se torna a ponta de lança na luta contra a ditadura civil-militar. E a Polícia Especial, por fim, né? Onde nós temos aqui a mão podre de Vargas. Nesse momento, Vargas vigia, prende, pune, tortura e mata, certo? A mão podre de Vargas, comandada ali por um cara chamado Filinto Miller. Pois bem, dentro do Estado Novo, em 1943, nós temos também a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, certo? Dentro de uma política trabalhista de Vargas. E temos também, é claro, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Gurizada, essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, num primeiro momento não se acreditava nela. Por quê? Porque ideologicamente o Brasil estava bastante próximo da Itália, da Alemanha. Existe aqui um governo, uma ditadura com inspiração fascista. Então, mas é bem interessante a posição de Vargas, pois ele acaba tendo uma política de neutralidade. Ele tem negócios bastante interessantes com os Estados Unidos e mantém também negócios com a Alemanha. Agora, a partir do momento que nós temos uma proximidade cada vez maior com os Estados Unidos e os Estados Unidos proporcionam investimento, recursos para a construção da usina de Volta Redonda, essa balança ela pende para o lado dos aliados. Ela pende para o lado dos aliados. Enfim, tu tem o torpedeamento de embarcações brasileiras, vão para o fundo do mar, logo na sequência o Brasil declara a guerra, é formada a Força Expedicionária Brasileira, que nos anos de 1944 vai participar de campanhas na Itália, vai participar de batalhas na Itália, Monte Castelo, Castelo Novo, Colecchio, por aí vai, e por aí vai. O fato é o seguinte, que esses nossos pracinhas lutaram na Itália contra ditaduras, contra governos totalitários, fascistas. E quando retornam para cá, para o Brasil, encontram uma realidade não muito diferente. Nem preciso te dizer que essa participação na Segunda Guerra Mundial, ela colabora para a própria decadência desse Estado Novo e o fim da Era Vargas. Certo? Gurizada, um grande abraço, um grande beijo, sucesso na prova.